tentando entender a economia brasileira. Eu estou construindo nesse canal uma playlist sobre economia, não história da economia brasileira, mas a economia brasileira em si. E eu resolvi utilizar um documento disponibilizado pelo próprio IBGE sobre a classificação nacional das atividades econômicas. Deixa eu ver que página que eu estou aqui, 17. Classificação nacional de atividades econômicas, que é esse documento aqui, ó. Isso é público, você mesmo, deixa eu ver se ele vai focar aqui. Este é um documento público disponibilizado pela Comissão Nacional de Classificação, pelo IBGE, na verdade, através da Comissão Nacional de Classificação, CONCLA, versão 2.0. Resolvi começar por aqui porque existe a classificação mesmo, né, de toda a atividade econômica do país. Você pode notar que, inclusive, em notas fiscais, quando você vai realizar uma compra, geralmente tem lá possivelmente, né, pode ter uma KNAI. Na verdade, numa nota fiscal, acho que tem a NCM, né? Nomenclatura do Mercosul, não é? nomenclatura, enfim. O fato é que a KNAI, a Classificação Nacional de Atividades Econômicas, se não está numa nota fiscal, certamente está no processo de abertura de uma empresa. Então, o escritório de contabilidade, quando realiza a abertura de uma empresa, ele precisa, entre vários processos, ele precisa também colocar ali, nesse processo de abertura, em qual classificação, né? De que maneira está classificada aquela atividade econômica. E assim o governo sabe exatamente o que aquela empresa faz, enfim, para fins estatísticos. E aí eu achei interessante que começar entendendo então a classificação nacional de atividades econômicas talvez seja um primeiro passo para entender a economia do Brasil. E atualmente estou em qual tópico? Porque eu já tratei aqui no canal, utilizando esse documento, e eu vou levar muito tempo para concluir, porque, bom, muito não, porque é um documento que tem, deixa eu ver quantas páginas. Tem bastante, é bem extenso. Bom, não vou nem até o final aqui, mas é bem extenso. Ele completo tem 423 páginas. O fato é que atualmente estou no capítulo 1. Parte 1, né? Introdução à Classificação Nacional de Atividades Econômicas, KNAI versão 2.0. E estou quase terminando, já terminei a introdução, né? Ou seja, o histórico, os usos da KNAI, a gestão da KNAI, padronização internacional, revisão 2007 da KNAI, natureza e escopo da KNAI também já fiz, princípios na construção da KNAI, estrutura e sistemas de códigos da KNAI. Eu estou neste tópico aqui já, que é o tópico 1.4. Então, estou avançando, lentamente, sim, mas estou avançando. No total são 6 capítulos, o livro todo. Deixa eu então entrar lá na estrutura, que eu já comecei no vídeo passado e hoje eu quero apenas continuar. Vamos lá. Estrutura e sistema de códigos da KNAI. Só deixa eu fazer uma breve revisão do que eu já tratei no vídeo passado, né? A KNAI 2.0. Eu tive que fazer parte 1 e parte 2 porque é um assunto muito longo aqui, sabe? Ficaria um vídeo muito longo. E ainda tem que ficar procurando, né? A KNAI 2.0, ou seja, a Classificação Nacional de Atividades Econômicas 2.0, é uma classificação estruturada de forma hierarquizada em 5 níveis, com 21 seções, 87 divisões, 285 grupos, 773 classes e 1.301 subclasses. Então, toda a economia brasileira tem que estar aqui de alguma maneira. O 5º nível hierárquico já é para administração pública, o restante não, né? O que mais que eu poderia revisar do vídeo passado? Basicamente assim, ó. Então a seção é o primeiro nível com 21 agrupamentos, código alfabético de um dígito. Divisão, que é logo em seguida, é o segundo nível, 87 agrupamentos. Grupo, que é o terceiro nível, 285 agrupamentos. Classe, que é o quarto nível, 673 agrupamentos. E subclasse, quinto nível, com 1.301 agrupamentos. E hoje eu quero, então, tratar dos exemplos, porque a questão estrutural em si eu já tratei no vídeo passado, isso que eu acabei de falar. Seção, divisão, grupo, classe e subclasse. O sistema de codificação é integrado a partir do segundo nível, com o código de cada nível de grupamento mais detalhado, incorporando o anterior. Assim, o código de subclasses, 7 dígitos, são 7 dígitos. Incorpora o código de classe, 4 dígitos mais DV, que por sua vez incorpora o código de grupo, 3 dígitos, que pertence a este, o da respectiva divisão, 2 dígitos. Exemplo, seção A, vamos,
Vamos lá então, agora aqui nessa altura do vídeo para a gente entender como é que é feita essa organização da classificação. Seção, veja, um número, deixa eu pelo menos mencionar o número completo. Vamos supor que a classificação nacional de atividades econômicas de uma determinada empresa lá seja o seguinte: A01, 01.1, 01.11-3, 0111-3/01. Tá, vamos entender cada uma dessas partes. A seção então é A. E o que significa seção A? Que aquela empresa está classificada em agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura. Divisão 01 significa o quê? Agricultura, pecuária e serviços relacionados. Grupo 01.1 significa o quê? Produção de lavouras temporárias. Veja, vai afunilando. Classe 01.11, hífen 3, que seja cultivo de cereais. E a subclasse, o último nível, no caso é o nível 5, né? 0111, hífen 3/01. Significa cultivo de arroz. Então veja, se você tem uma propriedade em que você cultiva arroz, a sua classificação nacional de atividades econômicas, a sua CNAE, vai ser A01011, 0111-3, 0111-301. A estrutura de códigos da CNAE é decimal, sendo o dígito 9, em geral, usado para categorias com especificações genéricas. Outras atividades não especificadas anteriormente, que reúnam atividades que não foram discriminadas em alguma categoria anterior. Exemplo: grupo, classe e subclasse. 85.9, outras atividades de ensino. Classe 85.99.6, atividades de ensino não especificadas anteriormente. Ou subclasse 85.99.699, outras atividades de ensino não especificadas anteriormente. O dígito 0 ao final de um código é usado nos casos em que o grupo, a classe ou a subclasse não apresenta nenhum detalhamento em relação ao nível anterior. Exemplo: divisão 75, atividades veterinárias. Grupo 75.0, atividades veterinárias. Classe 75001, atividades veterinárias. Subclasse 7500100, atividades veterinárias. Na CNAE 2.0 foram introduzidas mudanças em todos os níveis hierárquicos e em muitas categorias da classificação. Mesmo no caso de manutenção de categoria da CNAE 1.0, que é a anterior, com o mesmo conteúdo, os códigos são afetados pelas alterações no nível das divisões. Portanto, na CNAE 2.0, todos os códigos são novos, para garantir a inexistência de repetição de códigos entre as versões 1.0 e 2.0. A 2.0, se não me engano, começou a partir de 2007, né? CNAE, na verdade, no Brasil, implantada a partir de 1995-97. Ocorreu-se a mudança do cálculo do dígito verificador, que passou para o módulo 11 e acrescido de uma unidade. As denominações das categorias da CNAE foram definidas procurando-se contemplar dois propósitos nem sempre conciliáveis: tamanho do título e conteúdo informativo. Procurou-se definir títulos ao mesmo tempo curtos, tendo em vista o uso em tabelas estatísticas e razoavelmente informativos, para uma percepção intuitiva do conteúdo da categoria por parte dos usuários. Para a informação mais completa do conteúdo das categorias do CNAE 2.0, o usuário deve necessariamente consultar as notas explicativas. No nível mais alto de agregação, também chamado de nível de tabulação, a CNAE 2.0 está organizada em 21 categorias a seguir discriminadas. Estas categorias, então, eu vou deixar para o próximo vídeo, parte 3, sobre estrutura e sistema de códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas, para a gente entender melhor. E aquele vídeo vai ser bem curto, né, porque são apenas as 21 categorias. Que é a economia, né, que vai da letra A, na verdade, seção letra A até a letra U. Lembrando que são 5 níveis, tá? E o primeiro nível é a seção, e esta seção refere-se, de modo geral, à atividade geral, sabe? Por exemplo, agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura, por exemplo, no caso a letra A, né? Fico por aqui. No próximo vídeo, então, vamos continuar a partir daqui. Caso você tenha interesse, dá uma olhada no vídeo anterior, parte 1, sobre essa mesma temática, sobre os códigos da CNAE. Valeu!